Ok. Tá ok, turma. Então, eu sou o Matheus, né? E hoje nós estamos, então, para a segunda aula da avaliação do impacto ambiental. Na verdade, essa disciplina, como vocês viram na semana passada, né? Nós fizemos uma introdução geral nela, falamos sobre diferentes tipos de relatório e tal. Hoje nós vamos dar continuidade nisso, falar sobre alguns diferentes tipos e aprofundar um pouquinho mais na questão do risco, como funciona. Vamos falar um pouquinho sobre viés, enfim, vou falar sobre vários assuntos. Ah, a lógica geral, né, que eu peço atenção de vocês é o seguinte: se tiver alguma dúvida, né, abre o microfone, fica à vontade para me interromper, pode me interromper numa boa, tá? É, tem muito conteúdo daqui que eu não vou conseguir vencer do portal de vocês, por exemplo, que eu não vou conseguir vencer ao longo dessa aula ou da aula que vem também. Então vocês vão ter que estar agregando sempre com a leitura lá do portal. Mas esse material que eu trouxe aqui, na verdade, é um material muito bom e os dados originais, digamos, as informações originais, né, os livros de onde eu tirei esse material, eu posso enviar também para vocês na última semana de aula, né, através daquele link do Google Drive. Perfeito? Então é o seguinte, turma. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, né? Eu vou colocar aqui esses 3 tópicos. Vamos falar mais sobre isso também, mas todo o assunto que nós falarmos na aula vai falar principalmente dentro dessas três esferas, né? Vamos tratar um pouquinho do aspecto do erro, né, que pode ocorrer na avaliação do impacto ambiental. Nós somos humanos, perdão, e todos os humanos são aptos, né, ou pelo menos são passíveis de errar, tá? E essa avaliação é feita por humanos também. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de erro, né? Erro tipo 1, erro tipo 2 também. Perdão. E vamos falar um pouquinho disso da implicação que existe dentro da avaliação do impacto ambiental, tá ok? Outro assunto que nós vamos estar tratando também, vamos falar das metodologias para elaborar a avaliação do impacto ambiental, né? Existem diversos métodos, vamos falar sobre cada uma delas de uma forma mais ou menos generalizada para vocês verem as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E por último, vamos tratar também os tópicos que caracterizam o impacto propriamente dito, tá? O que é esse impacto, basicamente? Nós falamos de impacto, avaliação de impacto ambiental. O que significa esse impacto aqui? Então, vamos falar sobre esses tópicos que caracterizam esse tipo de situação, ok? Turma, eu vou começar perguntando para vocês uma coisa muito, digamos assim, interessante, que é o seguinte. Interessante, pelo menos pelo meu ponto de vista, né? Todo mundo sabe o que é o erro, perfeito? E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, com base em erros e acertos, para ver se nós vamos caminhar na mesma direção, tá? Ah, vamos tentar entender um pouquinho desse erro, um pouquinho, tá? Quando nós falamos de erro ou falhas, é uma forma muito comum de dizer toda vez que eu erro o alvo, né? Toda vez que eu falho para atingir determinado objetivo. Entendendo que dentro do ambiente de impacto ambiental, acho que tem alguém com o microfone ligado aí, se puder desligar em seguida. Dentro do ambiente de impacto ambiental, quando eu falo de cometer falhas ou cometer erros, eu falo de algo que me levou a falhar e algo que vai acontecer depois que eu falhe. Ou seja, o que me levou a falhar é a causa e algo que vai acontecer em seguida à falha é a consequência. Perfeito? Então, o que seriam as causas quando eu falo principalmente dos erros cometidos na avaliação do impacto ambiental? Uma dessas causas, tá? Eu vou me limitar a esses exemplos dados no portal, mas depois nós vamos, ao longo da aula, abrindo esse leque de causas, tá? Mas uma delas seriam as limitações na descrição das alternativas tecnológicas e de localização do projeto, ok? Quando é uma descrição muito limitada, eu aumento a minha chance de erro. Os indicadores escolhidos no diagnóstico não representam a qualidade do meio ambiente, ou seja, quando eu escolho maus marcadores, né, maus biomarcadores, eu aumento a chance de erro também. Quando eu uso métodos inadequados para fazer as previsões, vamos falar um pouquinho hoje sobre previsões, inclusive, eu aumento o meu erro também por causa do meu método inadequado. E quando eu cometo esse tipo de situação aqui,
Geralmente as consequências são essas. Primeiro, a magnitude dos impactos previstos não pode ser comparado com as dos impactos reais, ou seja, existe uma grande discrepância daquilo que eu previa para aquilo que aconteceu na realidade, perfeito? Então eu estava prevendo uma coisa e totalmente diferente do que aconteceu na realidade. Existe dificuldade de delimitação da área de influência dos impactos ambientais, ou seja, não consigo delimitar muito bem a área de influência deles, porque eu falhei, digamos assim, a, o meu resultado foi enviesado, né? Vou falar um pouquinho sobre o viés em seguida. E por último, né, uma outra consequência, pode ocorrer a proposição de medidas mitigadoras incoerentes. Como eu falhei na determinação do impacto ambiental, perfeito? Eu não tenho como estabelecer uma medida que vai diminuir aquele impacto de forma mais coerente, tá? Porque eu já falei na magnitude dele e a minha medida que eu vou estabelecer com base naquilo que eu conheci sobre o impacto pode ser incoerente também. Isso é muito importante. Na verdade, sim, nós poderíamos dedicar uma aula só para falar sobre o erro. Tá? É uma coisa que eu gosto de falar muito dentro da bioestatística, é sobre o erro, né? Sobre o viés. Nós podemos falar muito sobre isso. Eu vou tentar colocar aqui para vocês dessa forma mais simples, que é o quê? Todo tipo de análise vai ter um erro, tá? Toda análise vai ter um erro. O meu propósito, como a pessoa que vai estar analisando os dados e gerando informações, é fazer com que este erro seja o menor possível. Perfeito? Essa é a lógica aqui para ser o menor possível. Ora bem, existem dois tipos de erro. Tá? Eu vou tratar com vocês um pouquinho aqui. Um é o erro sistemático, tá? Sistemático. E o outro seria o erro por chance, digamos assim, aquele erro mais probabilístico, né? A probabilidade de erro. Perfeito? Por exemplo, vamos tentar fazer um exemplo mais ou menos rudimentar, mas é só para vocês entenderem. Imagine que um homem bêbado, né? Um bêbado, totalmente endividado, violento, ladrão, corrupto, enfim, imagine o pior caso que vocês conseguem imaginar. E ele vai atrás de uma moça muito legal, muito interessante, muito inteligente, e eles se casam, ok? Então imagine um homem totalmente torto e uma moça, né, muito bonita, muito inteligente, muito culta, uma moça de família, e se casam. Qual que é a probabilidade de dar um erro? É muito grande. Ok? É lógico, eu estou fazendo uma analogia mais ou menos rudimentar, mas ela é muito grande, tá? Esse seria um erro ah, que nós causaríamos como um erro um erro por chance, digamos assim, um erro por probabilidade, mas é que a chance de erro ela é muito elevada, perfeito? Vamos tentar entender dessa forma. O erro sistemático, tá? Por outro lado, o erro sistemático é aquele erro que eu não vejo que eu estou cometendo, tá? Então imagine um homem que não bebe, que não fuma, que não tem outros vícios, que cuida bem da família e tudo mais. E casa com uma moça que tem as mesmas características, tá? A probabilidade de erro vai ser muito menor. Então, logo, a chance, tá, de erro vai ser muito menor. Sistematicamente, não quer dizer também que eles vão dar errado, tá? Não quer dizer que eles vão dar errado, mas eu diminuo também a chance do erro, dos dois erros, no caso, né? Eu diminuo a chance do erro sistemático e do erro por chance, né? Por probabilidade. Mas esse sistemático aqui, ele ocorre muitas vezes sem eu ver, tá? É algo que muitas vezes não está ao meu olho, ele ocorre sem eu ver. O melhor exemplo que eu consigo citar para vocês é o seguinte, vamos entender. Vocês vão estar perguntando assim, professor Matheus, o que o basquete, que vocês estão vendo nesse slide aqui, o que o basquete tem a ver com avaliação de impacto ambiental? Eu vou tentar trazer para vocês, porque eu sempre falo com meus alunos quando eu falo de viés, tá? Quando eu falo de viés. E eu uso o exemplo do basquete porque para mim é uma coisa que eu gosto e eu consigo explicar muito bem sobre isso. Ah, por exemplo, então agora eu acho que vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer com esses erros todos que eu estou falando. Então vamos supor que eu tenho duas tabelas, eu tenho uma tabela de basquete, tá? E o meu melhor pivô, meu melhor jogador de basquete foi eliminado da equipe. Logo eu tenho que contratar um outro, né? Então eu faço testes e tal, tal, tal. E, enfim, ficaram duas pessoas para fazer o teste
para ver quem ia ser o novo pivô, né? O pivô seria o atacante, a pessoa que no basquete é responsável por fazer cesta, basicamente. O primeiro jogador foi lá e errou as 10 cestas. Tá? Então ele disparou os 10 arremessos livre e não acertou nenhum. Todos eles caíram aqui, ó. Beleza? Não acertou nenhum. 0 pontos. Ok? O segundo jogador teve também direito a 10 chances, tá aí com mesmas chances, e acertou 3. Uma, duas, 3. Então esse aqui marcou 0, esse aqui marcou 3 pontos. Então de 10 ele errou 7, mas 3 caíram lá dentro. Perfeito? Pergunto para vocês agora, quero que vocês abram o microfone e me respondam. Quem vocês chamariam para chamar para a equipe? O jogador A ou o jogador B? Eu chamaria o jogador A, professor, porque se ele melhorar um pouquinho a mira ali, centralizar, ele tem acertado tudo próximo um da outra, e o outro é muito mais paramado. Mais difícil o outro se aproximar do que o B se aproximar do A. Minha opinião, né? Ok. Alguém mais tem alguma opinião? A B. Chamaria o B Como por ele quê? jogou espalhado, a probabilidade de cair é maior. Ou seja, como ele abriu o leque, alguma vai cair lá dentro. Algumas Alguém vão mais tem cair alguma lá dentro, opinião? a probabilidade vai ser maior. Ok, não, perfeitamente. A questão de probabilidade. Então, um está no erro sistemático, o outro está no erro probabilístico, né? Alguém mais tem alguma opinião? Acho que não, né? Eu vou dar a resposta para vocês. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Eu acho que vocês vão entender qual que é a lógica, tá? Esse aqui é um típico caso que nós chamamos de viés, tá? Ou bias. Eu quero que vocês entendam assim e vejam só quão importante isso é na nossa profissão, tá? Para vocês, no caso, que vão estar avaliando impactos ambientais, por exemplo. O jogador A, ele é muito melhor do que o jogador B, tá? Então ele é muito melhor. A resposta, vocês dois, tanto o Dirceu deu a resposta falando do A, e foi a Ana, né, que falou do B, que chamaria. A resposta dos dois pode estar certa, já vou dizer o porquê. Mas definitivamente o jogador A é melhor. Por quê? Ele tem muito mais acurácia. Olha a precisão dele. Os 10 remessos estão no mesmo lugar. Tum, 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 tum. Então talvez ele precise o quê? De um óculos, né? Dê um óculos para esse cara aqui e ele vai acertar. Perfeito? É só questão dele trazer um pouquinho mais a mira pro lado de cá, que pronto, as 10 cestas ele vai cair. Esse jogador B aqui, eu não sei o que está acontecendo com ele, tá? Ele arremessou, 3 caíram lá dentro e 7 caíram lá fora. Então, para mim, treinar esse jogador B é muito mais difícil. Perfeito? E enquanto esse aqui já está treinado, é só eu melhorar a mira dele, tá? Então, esse aqui é muito mais preciso e esse aqui, o jogador B, a precisão é muito menor. Mas olha bem, a Ana colocou o seguinte tópico. Então ela falou assim: o primeiro Dirceu comentou: olha, eu chamaria o A porque o cara tem muito mais precisão. Então é só questão de corrigir um pouquinho e ele acerta. Ótimo. A Ana comentou: ó, eu chamaria o B porque ele, na probabilidade, acabou acertando 3 lá dentro. Ótimo também. Mas veja só como é fácil de eu cair em erro com a falta de informação. Por quê? Se eu levasse esses dados aqui, olha, eu levar lá para o presidente do clube. Seguinte, eu fiz a peneira, o A acertou 0, o B acertou 3. Quem que eu contrato? O presidente vai dizer, ó, chama o 3, o B. É óbvio, porque 3 contra 0 é melhor que tenha 3 do que contra 0. Só que ele não viu como é que foram os arremessos. Beleza? Eu simplesmente levei o resultado final, ó. 3-0. Tá? Quem que ganhou? O D3. Tá entendendo? Mas agora, se você visse onde é que eles arremessaram, você ia ver que, opa, esse cara aqui, o A, ele é muito melhor. Tá? O que isso nos causa? Quando eu acabo pendendo para um lado, nesse caso aqui, pendendo para o caso do lado do B, na ausência de mais informações, eu acabo caindo no viés, tá? Caindo no bias. O bias é o termo que vocês vão encontrar no inglês, muita literatura traz o termo bias, que é a tradução de viés para o inglês, né? Eu acabo cometendo esse erro, o meu resultado sai enviesado. Então, eu acho que tem uma coisa acontecendo que é melhor, porque acertou 3, mas na verdade ele não é. Não é melhor do que essa comparação aqui. Só que, lógico, né? A participação de vocês foi exatamente aquilo que eu queria, porque vocês partiram do pressuposto da probabilidade e da acurácia, né? Num lado olhando para a probabilidade, no outro lado olhando para a acurácia. Vamos agora fazer esse mesmo exemplo que eu citei aqui no basquete. Eu vou fazer um exemplo agora
dentro da avaliação de impacto, tá, que eu criei. Então, vamos ver se esse exemplo vai ajudar vocês a ilustrar a situação. Então, imagine que a equipe responsável pela avaliação de impacto ambiental, né, AIA, do empreendimento, realizou as visitas, a recolha de dados, a discussão e a confecção do relatório e emitiu o parecer para a execução de uma obra. Então, ele foi lá e visitou o local, e recolheu os dados, recolheu informações e tudo mais. Durante a visita, eles perceberam que poucos animais, né, apenas pequenos mamíferos e aves, habitavam no local. Logo foi feito o levantamento das poucas espécies presentes e então foi descrito o relatório como um local de baixo potencial de impacto. Ou seja, eles viram que não tinha muitas espécies de animais ali, então eles relataram no potencial, no relatório. Ora, a empresa vindo aqui vai atingir poucas espécies de animais porque nós estamos vendo aqui não existe muitos, então o potencial de impacto em cima das espécies de mamíferos e aves vai ser pequeno. Cerca de 2 anos depois, né, que a instalação do empreendimento já existiu, ou seja, foi emitido o parecer ambiental, a empresa foi lá, se instalou, depois de 2 anos, percebeu-se que pouca vegetação passou a florescer e crescer num raio de 2 quilômetros do local. Tá? O que parecia indicar a falta de agentes polinizadores. Okay? Então, pouca vegetação passou a crescer depois de um tempo nos arredores, né, num raio de 2 quilômetros. Depois de um tempo, foi comentada a equipe que antes do empreendimento, antes daquele empreendimento se instalar, muitas aves habitavam ali. E depois disso, poucas delas passaram a ser vistas nos anos seguintes. O que aconteceu? Eu pergunto para vocês, o que aconteceu? Se, quando a equipe, quando foi visitar, não tinha muita ave, ok? Eles viram lá que não tinha muita ave, logo pensaram assim, poxa, então não vai ter muito problema aqui pela falta de mamíferos e de pequenas aves, porque tem poucas. Mas, de repente, alguém comentou, olha, mas antes a empresa vir tinha muitas, agora não tem mais nada. O que aconteceu? Será que as aves se esconderam na visita? Olha, eu inventei esse caso aqui para vocês, foi um caso fictício, mas para ilustrar um caso de viés. Tá? O que poderia ser o viés nesse caso aqui? Ó? Aonde que está o viés? Tá? A visita foi feita no inverno, ok? E logo não considerou a migração de pássaros naquele local. Então, quando o verão chegou, as árvores que deveriam lá estar para albergar os ninhos não existiam mais porque a empresa teve que tirar para se instalar. Isso daqui é um típico caso de viés. Então, vocês fizeram um relatório muito bonitinho, muito certinho, mas falharam na época do ano. Tá? Então, vocês foram numa época que, de fato, os animais iam estar diferentes ali, iam estar dispersados de uma forma diferente, a vegetação ia ser diferente, e se você tivesse feito o mesmo relatório, as mesmas pessoas fazendo o relatório no verão, os resultados iam ser totalmente diferentes. O tipo de impacto ia mudar, tá? O tipo de vegetação ia ser diferente a análise, o tipo, ou pelo menos a época, né, dela, o tipo de animais que iriam estar presentes naquela localidade ia ser diferente. Tudo isso ia ter um peso maior no impacto ambiental se tivesse feito a visita numa época do ano diferente. Esse aqui é um típico caso de viés. Tá entendendo? Então, a equipe responsável pela avaliação de impacto ambiental tem que ter isso em mente, tá? Para minimizar o máximo possível a chance de viés. Beleza? Acho que ficou claro os exemplos dados, né? Então vamos em frente. Quem tiver alguma dúvida, só comentar. Alguém falou alguma coisa? Não? Então vamos para frente. Então, que tipo de metodologias eu posso usar para avaliação de impacto ambiental? Eu vou citar algumas delas, tá? Que são colocadas na literatura. São várias, ok? Não existe metodologia melhor ou pior. O que existe talvez sejam as mais adequadas para determinados momentos, né? Para determinados locais, até com base no tempo que eu tenho disponível. Então, algumas metodologias, algumas linhas metodológicas são mais adequadas do que outras, ok? Fica a cargo da equipe técnica, né, a escolha de uma em detrimento da outra por causa desses fatores que eu falei. A dificuldade, o tempo disponível, o custo envolvido. Algumas metodologias são mais custosas do que outras. Nós vamos falar aqui agora sobre alguns modelos, dentre eles, né? O método espontâneo, né, o ad hoc, os checklists, né, matrizes de interação, redes de interação, os networks, os métodos quantitativos e os modelos de simulação e alguns outros. Eu não vou entrar em outros mas que existem, mas eu vou falar especificamente desses que estão
listados aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes em cada um, eu vou mandar esses slides para vocês na última semana, então vocês vão ter essas informações, beleza? Mas o que seria o ad hoc, basicamente? É uma reunião de pessoas conhecedoras daquele tópico, daquele tema, né? Nesse caso, de avaliação de impacto ambiental, conhecedoras do tipo de impacto, do tipo de empreendimento que vai estar sendo feito, do local, enfim. E essas pessoas, elas podem usar, né, o método brainstorm, ou seja, sentar e discutir as ideias, e ir elaborando o relatório com base nas ideias deles, tá? Usando os conhecimentos que esses profissionais têm, dizendo, olha, isso aqui pode representar um alto risco, porque eu tenho experiência nessa área por causa disso, disso, disso. Ah, nesse caso, para essa espécie é um baixo risco por causa desses fatores, porque o fulano teve experiência nisso e já comentou. Enfim, é uma discussão aberta entre pessoas. É por isso que a gente chama de método espontâneo, tá? Então, o relatório é elaborado através disso, através dessa discussão. Quais são as vantagens? Existe uma boa estimativa dos impactos ambientais, com base na experiência das pessoas. A apresentação dos resultados de forma rápida, é muito rápido isso aqui, é organizado e facilmente interpretado, né? Porque geralmente já vem com inferência, as pessoas já vão falando, fazendo inferência, mesmo com poucos dados, né? Mesmo com escassez de dados. Qual que é a grande desvantagem? É fácil de eu cair na subjetividade, ou seja, no achismo, né? Às vezes faltam dados, faltam informações, eu estou só me baseando na minha experiência, então eu acabo caindo na subjetividade, tá? E outra desvantagem é o não desenvolvimento de uma análise sistemática e em profundidade dos impactos resultantes. Ou seja, quando eu analiso mais sistematicamente algo, eu gero mais informações mais profundas, tá? Nesse caso, o método espontâneo ele não é sistemático. Então, eu acabo não analisando, não verificando algumas informações que, se eu afundasse mais, elas iriam estar lá. Por exemplo, indo a campo, recolhendo dados com mais demora, muitas vezes. Então, são vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, né? O que seria o checklist, então, né? A tradução para lista de controle. Então, isso aqui é largamente utilizado e, basicamente, consiste em identificar, né, e enumerar, ou seja, criar itens dos impactos a partir de um diagnóstico ambiental que deve contemplar os meios físicos, biológico e socioeconômico, beleza? Então, existe um diagnóstico, tá, o que tem naquele local? Tem isso, esse tipo de espécie, fauna, flora, funciona tal tipo de empreendimento, tem tantas pessoas que bebem daquela água, tem um rio, e tudo mais. Enfim, é esse checklist. E existe esse diagnóstico da situação atual dele, né? Então, aquele baseline que nós comentamos, né? Qual a situação de base, a linha de base. Após o diagnóstico, então, os especialistas relacionam os impactos acarretados nas fases de implantação e operação e classificam em positivo e negativo, tá? Existe o impacto positivo e o impacto negativo. Então, quando a empresa vai se implantar, você, até certo ponto, você prevê se aquele impacto vai ser positivo ou negativo. Quando é positivo, você pode até tentar aumentar esse impacto, ou seja, aquilo vai trazer um bem para o ambiente local. Então, você tenta aumentar a magnitude dele. Quando o impacto é negativo, você tenta diminuir. E o checklist vai vendo tópico a tópico deles, né? Ou seja, uma listagem mesmo. Quais são as vantagens, né? Facilita a compreensão das informações, né? Utiliza imediatamente a avaliação qualitativa dos impactos mais relevantes. Aqui reúne, no caso, né? Aqui foi um erro aqui. Reúne os mais prováveis impactos associados a determinados projetos, facilitando seu entendimento para profissionais de outras áreas. Por quê? Porque ele é muito abrangente, tá? Talvez é um dos métodos mais abrangentes que existem, a lista de controle. Então, isso pode ser traduzido para outras áreas também. A desvantagem é que não ilustra interações do meio ambiente com os efeitos do projeto, tá? Porque eu trato cada caso isoladamente, tá? Então, você vai ter um efeito sobre a fauna, sobre a flora, ou sobre os aspectos socioeconômicos daquele local. Eu trato cada caso isoladamente. Isso pode gerar extensas listas de controle que dificultam o entendimento, né? A identificação dos efeitos de maneira qualitativa e passa a ser subjetiva. Quanto mais extensa essa lista, mais subjetiva ela é, porque dificulta mais o entendimento, né? Para você criar um relatório através da lista de controle. O que são matrizes de interações? Então, aqui atrás, nós falamos de dois métodos que não trabalham com muitas interações. A matriz de interação ela já interage mais, assim como o network, nós vamos ver mais para frente.
Basicamente, é uma listagem de controle bidimensional, onde são relacionados os aspectos de impactos ambientais e surge a partir da tentativa de suprir as carências do método checklist. Enquanto o checklist eu vejo, por exemplo, na fauna, existe a possibilidade do impacto X aqui, na flora, esse impacto aqui vai durar um pouco menos por causa disso. Nos aspectos socioeconômicos, esse empreendimento vai ter tal efeito. Enquanto no checklist eu vou vendo tópico a tópico. Quando eu trabalho com matriz de interação, eu vejo a relação que existe entre cada um desses tópicos aqui. Ora bem, vamos pegar um exemplo. Se na fauna vai diminuir o número de determinados tipos de, por exemplo, flores lá, vai ter um abate no determinado tipo de flores. Logo, eu sei que aqui, perdão, na flora, eu queria dizer na fauna, flora, tá? Então, na flora vai diminuir o número de flores. Na fauna, eu sei que alguns animais que dependem dessas flores vão ter que migrar para outro local. Ou seja, já vai ter um impacto aqui. Quando esses animais vão ter que migrar para outro local, essa sociedade que dependia desses animais ali também para estar cultivando determinada coisa, também vai perecer. Tá entendendo? Eu começo a criar interações e conexões, tá? Existe uma vantagem desse método, que é uma metodologia mais ou menos simples, eu dependo um pouquinho até certo ponto eu dependo de subjetividade dela, por isso que deixa simples. É possível comparar diversas alternativas de intervenção, abrangendo os meios físico, biótico e socioeconômico, porque acaba comparando o que acontece com um determinado tipo de intervenção na relação que isso pode estabelecer um com o outro. Qual que seria a desvantagem? Por ela ser simples, tá? Eu posso gerar uma subjetividade em relação à magnitude, tá? E não a identificação dos impactos indiretos. Ou seja, é o achismo, tá? Então, na minha opinião, isso pode causar determinado efeito, mas eu acabo perdendo um pouco a sensibilidade de quão grave pode ser esse efeito de interação, tá? Que pode existir nessa minha listagem, tá? E eu não tenho como determinar uma projeção futura com base nisso, tá? Então, eu só trabalho com achismos mesmo, né? É difícil determinar quantitativamente uma projeção futura. O relatório, que nós chamamos de network, né, que é uma rede de interações network, ele estabelece relação do tipo causa e efeito, tá? Do tipo causa e efeito. Talvez, perdão, talvez uma das formas mais interessantes de eu fazer inferência de dados. O que significa causa e efeito, tá? Causa e efeito é diferente de correlação. Tá bom? É diferente de correlação. Isso aqui vocês têm que saber por quê. Porque correlação são dois eventos que acontecem no mesmo período. Tá? São dois eventos que acontecem no mesmo período, mas não têm relação entre si. Vamos tentar pegar um exemplo. Existe uma correlação, tá? Existe uma correlação da época do ano, tá? Vamos pegar um exemplo mais simples assim. Existe uma correlação da época do ano com as horas que as pessoas assistem TV. Perfeito? Ora, eu fico pensando assim, poxa, mas qual que é essa correlação? É simplesmente uma correlação, tá? As pessoas assistem mais TV em épocas do ano de férias, que não estão trabalhando, tal. Então, são dois eventos que acontecem ao mesmo tempo. Então, quanto menos elas trabalham, né, por exemplo, quanto menos elas trabalham, mais elas assistem TV, né, uma correlação inversa. Mas esses eventos não estão ligados entre si. A relação de tipo causa e efeito seria o seguinte, ó, existe relação da época do ano com a migração dos pássaros, por exemplo, ou com o florescer de determinadas árvores, ou com a frutificação de algum tipo de árvore, tá? Aí já é uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque por causa da temperatura daquele ano, acontece alguma coisa com determinadas árvores ou determinados animais. Tá entendendo? Ora bem, a rede de interação, né, network, ele trabalha não com correlação, que não trabalha com correlação, mas trabalha com causa e efeito. Então, porque determinada coisa vai acontecer, outra coisa vai acontecer também. E isso vai puxar outro efeito. Isso puxa outro efeito. Enfim, causando uma rede como o próprio nome já diz, uma rede de interações. Então, vai acontecer isso, só que se isso acontecer, vai vir para cá esse fator. Esse fator pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça isso e tudo mais. Tá entendendo?
Quais são as vantagens nesse caso, tá? Identificar os impactos de segunda ordem, a possibilidade de inserir parâmetros probabilísticos, né? Ou seja, de probabilidade. Isso aqui através de testes estatísticos, né? Eu faço isso aqui, inclusive, com programas específicos. O que evidencia as tendências do projeto, ou seja, eu consigo ver, nós conseguimos ver quais são as chances de que, se eu cortar 2 hectares, por exemplo, né? Se eu cortar 2 hectares aqui de determinado tipo de árvore, eu tenho um aumento de 20% de chance de que vai diminuir, que vai diminuir 20% dos passos naquela região. Ora, como é que eu sei isso? Através de rede de interação, tá? Então, eu aplico métodos probabilísticos, né? São testes estatísticos para trazer essas informações, através de software específico, né? Uma desvantagem, né? Redes muito detalhadas podem ser demoradas e difíceis de serem produzidas, ocasionando a falta de definição de impactos de curto e longo prazo, né? Tornando-se pouco objetiva. Geralmente isso aqui funciona em projetos long term, né? Ou como nós chamamos assim, longo prazo. Em longo prazo, porque eu demando tempo, tá? O tempo em escala longitudinal, ok? É o principal aliado das predições, tá? Longitudinal, ok? Eu preciso de tempo. Eu não consigo prever algo sem tempo, perfeito? O mundo está sempre andando, ele não está parado, imobilizado. Então, através da mudança das coisas no tempo, que eu consigo predizer o que pode acontecer para frente, ok? O que seria, então, eu elaborar um relatório de impacto ambiental através de modelo de simulação, por exemplo, tá? Ele vai interagir, assim como ocasiona a rede network, tá? A rede network, mas eu consigo simular um evento. O que é essa simular? Então, eu recolho dados, né, o máximo possível de informações a respeito, e eu consigo simular com base na magnitude de efeito que eu atribuo, né, do quão impactante determinada ação é para aquele ambiente, várias ações para aquele ambiente, e eu consigo simular o que vai acontecer dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, dentro de 10 anos e por ali vai. Vocês já devem ter visto documentários e filmes a respeito do meio ambiente que trazem um pouco de simulações. Por exemplo, a questão de que a temperatura na Terra, né, para 2050 vai aumentar em média mais 1 grau até lá. Isso, 1 grau parece pouco, mas é muita coisa, na verdade, dentro da magnitude do planeta Terra. Como é que as pessoas sabem disso? Através de simulação. Isso é um modelo de simulação, tá? E o objetivo, basicamente, ele é fornecer um diagnóstico e prognóstico da qualidade ambiental da área, da influência do projeto, né, daquilo que vai ser feito, e que pode ser aplicado em todas as fases do projeto, tá? Isso eu posso estar aplicando em todos os momentos e simulando situações, né? Como é que vai acontecer, quais são os grandes riscos daquilo, por exemplo. Tem algumas vantagens. Por exemplo, eu considero a consideração da dinâmica dos sistemas ambientais, né? As suas interações entre os fatores e impactos e as variáveis temporais, né? Ou seja, escala de tempo, né? Longitudinal. Então, isso aqui é uma escala de tempo. Então, eu consigo ver, olha, daqui a 1 ano pode ser que aconteça isso. Tem 80% de chance de acontecer isso daqui a 2 anos. E tudo mais. Uma desvantagem é por ser um método bastante sofisticado, ele exige profissionais altamente qualificados e programas computacionais adequados, né? O que implica em alto custo, né? Existem programas para isso. Eu tenho um deles, que, por exemplo, é o SPSS, que ele não é voltado apenas para o meio ambiente. Eu posso usar mas não é voltado necessariamente para isso. Mas eu posso fazer predição e simulação através dele. Existem programas que são desenvolvidos pela NASA, a maior parte deles com imagens de satélite, tá? Nos ajudam também a entender, através da mudança do tempo, quando digo do tempo, não do clima, do tempo, com o passar dos dias e meses e anos, o que pode estar acontecendo em determinada região e como é que aquilo vai acontecer para frente, né? Quase uma previsão do futuro, realmente. Beleza? Turma, antes de eu ir para a parte final, pergunto para vocês, está tranquilo? Está dando para entender um pouco? Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Acho que Estão me ouvindo tranquilo, ainda? essa questão do impacto ambiental é bem complexa, porque hoje em dia você sabe como é que é a manipulação financeira, né? O Uhum. pessoal se vende muito fácil e muitas
empresas acabam se instalando em locais que não deveriam, pelo impacto que causam, mas infelizmente o capitalismo selvagem está acima de tudo, né? Não se preocupam com nada, é pensar em crescer, 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 e nada de pensar em ambiente, né? É muita empresa mesmo que... Mas fazer o quê, né? Vamos tentar... A gente tem projetos de recuperação e tal, mas assim, ó, já tem coisas que eu vi lá em 1990 que os professores falavam lá que está acontecendo. Isso já era coisa prevista para 2035 e está acontecendo agora. Faltam ainda 15 anos. Então, a gente tem que ir se preparando porque cada vez vai ser... Eles não eram muito, não, essas previsões, não. Não. Você erra, às vezes, a hora que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer aquilo, né? Então, você só não sabe quando. É verdade, isso que o Odisseu comentou, né? Infelizmente, nós não conseguimos muitas vezes driblar esta fraude, né, digamos assim, que existe, quer seja nos processos enfim, de legislação ambiental e tudo mais. Isso existe um problema muito grave no Brasil nesse aspecto. Em contrapartida, né, o lado positivo é que cada vez mais pessoas como vocês, né, alunos, né, jovens alunos que estão, né, almejando isso, estão se tocando disso mais cedo, e estão municiando com mais informações a esse respeito, né, para tentar amenizar essa influência fraudulenta, digamos assim, né, na legislação ambiental e tudo mais. Esses modelos que nós citamos ali, de modelos de relatório, que eu posso elaborar relatório através do método network, através do método de checklist e tudo mais, são modelos que, de certa forma, podem ajudar também. Quanto mais robusto for o meu modelo, quanto mais informações eu conseguir recolher, menos vai ser possível refutar, né? Então, muitas vezes, a coisa que o dinheiro compra, por exemplo, mas isso aqui eu consigo, né, pago para ali, alguém consegue, tal. Mas só que quando eu consigo trazer mais informação para mostrar que não, isso aqui vai ser grave, ou isso aqui vai acontecer dessa forma, porque eu estou provando para aquilo com muitas informações, se torna mais difícil contorcer, né? Então, essa é a ideia. Tentar municiar vocês com o máximo possível de informação, para que quando vocês chegarem no campo de trabalho, vocês possam recolher o máximo possível de informação para levar isso para frente, né? Enfim, aquilo que vocês forem avaliar diretamente, né? Tem dois exemplos, professor, aqui, por exemplo, vamos usar Canoinhas. Quando eu me formei, antes de me formar em gestão pública, eu fiz um projeto sobre a reciclagem de lixo. E, na época, a prefeitura gastava 350 mil mês para coleta de lixo. Hoje deve estar em torno de 600 ou mais. Mas, enfim, na época, para se montar um centro de triagem, custava 500 mil, com uma mesa de triagem. Então, que seja 3 mesas na época, 1,5 milhão. Hoje deve estar em torno de uns 2,5 milhões. Mas se paga 600 ao mês, sem retorno nenhum, se investisse isso, e veja o viés da questão assim, do impacto ambiental que não se causa, a reciclagem, retorno, enfim, é uma questão bem... Só que é aquela questão da politicagem, né, de patrocínios, as eleições estão aí, certeza que Serrana ou alguma outra empresa está patrocinando alguém, né? Outra coisa é a questão do esgoto, né? É obra escondida que não aparece, né? É mais fácil fazer um prédio para deixar desativado algum outro do que fazer uma tubulação que fica escondida, né? Exatamente. Quase que tem que forçar então, o pessoal a fazer um esgoto transparente, que fica ao ar livre, né? Que mostre como é que é o tubo, né? Para mostrar que foi feito, né? Infelizmente, são aspectos a se discutirem, né? Mas, bom, vamos tentar focar naquilo que cabe a nós, né? O que não cabe a nós, é lógico, né? Chegando a eleição mais para frente, né? Eu acho que vocês vão ser municiados com o máximo possível de informação para tomar a melhor decisão. Vamos falar sobre impacto, então, né? Então, quando eu falo de impacto, tá? É aquela ação que causa modificação da situação de baseline. Lembra que eu falei anteriormente, né? Então, eu tenho uma situação específica. Olhe para o lado de cada imagem. Deixa eu só apagar o desenho que eu fiz a caneta. Se vocês observarem aqui esse lado verde aqui da imagem, que é o lado que vocês estão vendo, o lado direito, né? Então, imagine que essa aqui seria a situação normal, antes de qualquer tipo de obra. E aqui do lado esquerdo, eu tenho uma situação mais seca, né, um ambiente mais seco, que já sofreu determinado tipo de
impacto. Ora, o impacto, tá, foi a alteração, né, a diferença que existia entre a situação de baseline para a situação após o início da atividade. Para esse impacto, então, eu tenho algumas características desse impacto. Primeiro, a ação geradora, né, refere-se diretamente à identificação das causas propriamente ditas do impacto, né? O que foi que causou aquilo? Então, quando eu vou fazer o meu relatório, quer seja pré-licenciamento ambiental, quer seja pós-licenciamento ambiental, né, ou seja, pós-instalação da empresa e avaliar o impacto posterior, digamos assim, depois que aquilo já aconteceu, eu identifico qual foi a ação geradora, tá? Antes eu preconizo, né? Eu dou um prognóstico, eu digo, ó, o que pode causar esse impacto é determinado tipo de ação dessa empresa. Mas o que for feito depois, eu vejo o que foi realizado de fato, né? Qual foi a ação geradora. O segundo tópico seria a descrição e análise do impacto, né? Eu descrevo o processo de modificação do meio ambiente e os elementos que foram afetados, ok? De repente a extração de determinado tipo de minério afetou tal tipo de vegetação, tal tipo de animais, tal tipo de aves, tal tipo de peixes e tudo mais. Então eu descrevo o que foi feito. E eu classifico, tá? Por último, eu classifico o meu impacto. A classificação desse impacto, ela tem várias categorias, tá? Então, por exemplo, primeiro, no caso, eu faço a categoria do impacto como positivo e negativo, né? Que foi aquilo que eu comentei anteriormente. O impacto positivo pode existir também, o que é muito bom, tá? E vale a pena do gestor ambiental tentar aumentar esse impacto positivo, né? Enfim, por exemplo, determinada empresa vai estar ali usando determinada área que tinha árvores, agora vai ser campo, mas em contrapartida vão conseguir filtrar a água que estava vindo suja, eles vão conseguir entregar de volta limpo para o ambiente. Tá? Isso é um impacto positivo, ok? E pode ser impacto negativo também. A maior parte deles são negativos, tá? Então cabe ao gestor ambiental estar avaliando e categorizando isso. O tipo de impacto, direto ou indireto, né? Direto é aquele que tem relação direta com a causa da atividade, né? Com a atividade em questão do empreendimento. E o indireto é aquilo que pode ocorrer como consequência daquela atividade, tá? Não está diretamente relacionado, mas pode ocorrer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Vai vir uma fábrica no local que antigamente existiam muitas árvores nativas. O impacto direto é o corte, por exemplo, daquelas árvores nativas que vão parar de liberar sementes e logo vai crescer menos árvores nativas naquele local. O impacto indireto seria a diminuição de agentes polinizadores, por exemplo, daquela região, né? Porque as aves já vão deixar de ir porque já não tem mais árvores lá. É um exemplo simples, né? Uma área de abrangência, né? Então, eu determino a área de abrangência como local e regional. Alguns casos, tá? Alguns casos existe o aspecto internacional, né? Por exemplo, áreas de abrangência de impacto. Vou pegar um exemplo simples. Um poço de petróleo, por exemplo, construído a alguns quilômetros da costa, conforme o tamanho, conforme a magnitude daquela estação de petróleo, pode ser um impacto que extrapola o nível regional e local e pode ser impacto de nível, né, digamos assim, internacional, continental, muitas vezes, né? Conforme até já aconteceu um caso de vazamento de líquido que se espalhou por quilômetros e quilômetros e quilômetros além da costa, né? A duração, né, eu posso classificar entre temporário, permanente e cíclico. Temporário é aquele tipo de impacto que dura durante um certo período de tempo, tá? E quando passou aquele tempo, ele passa a não existir mais. O permanente é o impacto que dura para sempre, ok? E o cíclico é aquele que acontece, horas para, aí horas volta a acontecer, horas para de novo, e tudo mais, tá? Esse ciclo, um exemplo muito simples, é aquele exemplo que eu falei das aves lá no início, né? Então, algumas aves que iriam só no verão para determinada região, que vão passar a não ir mais. Isso é um impacto cíclico, ou seja, acontece em determinados momentos, né? Ao longo do ano, por exemplo. Continuando a classificação do risco, né? Do impacto, perdão. Eu analiso a reversibilidade, ou seja, aquilo
pode voltar a ser como era ou não. Tá? Então, algumas características são reversíveis, ou seja, podem voltar a ser como eram. Algumas outras características elas são irreversíveis, ou seja, não vão mais voltar a ser como era anteriormente. A magnitude, né, ou o tamanho desse impacto, né, como forte, médio, fraco ou variável, perfeito? Como o próprio nome já diz, né, forte tem grande magnitude, médio é média magnitude, impactos de fraca magnitude, só aqueles quase insignificantes, e magnitude variável, que podem variar de acordo com o tipo de atividade, com a época do ano, por exemplo. A classificação de impacto também, pelo prazo, se manifestar em curto prazo, ou seja, quase imediatamente a instalação do empreendimento, em médio prazo, depois de alguns meses, ou em longo prazo, né, determinado tipo de impacto que pode ocorrer muito anos depois daquilo estar já instalado. Nessa questão do prazo, é interessante vocês observarem que a longo prazo, muitas coisas começam a surgir em longo prazo. Eu preciso de boas ferramentas de recolha de dados, né? Ou seja, uma boa metodologia, tá? Uma boa metodologia para poder prever isso daqui, impactos de longo prazo. Porque muitas vezes o licenciamento ambiental vai ser emitido para determinada empresa, para determinado tipo de situação, para determinada obra, e passa um ano, não aconteceu nada, passa 2 anos, passam 10, 20 anos depois que você vai ver o problema que aquilo gerou, né? E isso acontece muito com portos. Por exemplo, tem um porto, numa cidade onde eu morei, em Figueira da Foz, que um porto se instalou e o mar recuou ao longo de 8 ou 10 anos, quase 1 quilômetro da costa, né? Então, onde existia o mar e a praia, ele recuou muito. Então, aquilo tornou-se um grande branco de areia. Mas aquilo foi acontecendo muito aos poucos, né? Por causa da atividade do porto, não aconteceu de uma hora para outra. Ou seja, então provavelmente quando foi construído, as pessoas nem se tocaram que aquilo poderia acontecer, mas foi um tipo de risco, um tipo de impacto que foi em longo prazo acontecendo. E eu preciso de boa metodologia para determinar isso aqui, né, no meu relatório. Em uma medida mitigadora ou potencializadora, né, eu posso classificar, então, o meu tipo de impacto quando eu consigo determinar algum tipo de medida que possa vir a mitigar esse impacto, ou seja, a atenuar, a diminuir isso, né? Isso aqui é destinado a prevenir impactos negativos ou mesmo reduzir a magnitude e potencializar, muitas vezes, o caso quando for um impacto positivo, né? Ah, quando o impacto muito forte, eu consigo diminuir aquele impacto preconizado. Quando o impacto pequeno, eu consigo quase anular ele, quando eu estabeleço algum tipo de medida mitigadora. Ok? Turma, nossa aula foi longa, foi complexa. Eu pergunto, ficou alguma dúvida? Comentário? Falei demais? Deu para entender? Foi tranquilo? É um tópico gostoso de trabalhar, né? Tranquilo, professor. Há pouco tempo houve uns comentários de que vinha uma empresa explorar xisto aqui na nossa região. Eu conheço a região onde a Petrobras trabalhava, em São Mateus do Sul, parece que fechou. Lá existia uma unidade chamada Turvo e tinha um riozinho chamado Turvo. No início foi diminuindo, sumiu. Na região lá no entorno, uns 15 quilômetros em torno, secou todos os poços d'água, ninguém mais tinha água, com poços artesianos de alta profundidade também tinha dificuldade de localizar água. Por quê? Por causa das explosões. Então, na verdade, esses estudos de impacto ambiental têm que ser muito complexo para... Sim. E Tem que também trazer muita eu até informação. adesivei meu carro para não vir dessa exploração do xisto, né? E aconselho a todos, se caso tiver alguma coisa, de repente a gente se unir e fazer um movimento, né? Para evitar que venha, porque senão nós teremos sérios problemas. Porque aonde eles iam se instalar seria Papanduva ou Monte Castelo, ali no entre meio ali. E aí, do que sai ali? A nascente do rio Canoinhas, e do rio Água Verde também, que abastecem o nosso município, né, os nossos municípios aqui para baixo, né? Então, provavelmente nós teríamos ou talvez ainda poderemos ter sérios problemas de falta d'água, né? E esse é o tipo de caso, né, como você comentou, que talvez não aconteça no primeiro mês, no segundo mês, mas alguns anos depois você vai ver o problema, né? Longo Foi o que prazo. aconteceu ali na região do Turvo, né? Exatamente. Ali em São Mateus, né?
quanto melhor for feita a análise dos dados, né, o relatório, menos risco de viés eu tenho para cair nisso, né? Então, vendo o início da aula, comecei falando do erro, né? Então, quanto mais informações eu tenho, né, quanto mais robusto é a minha recolha, menor a chance que eu tenho de errar, né? Não quer dizer que eu não vai errar em nada, mas menor é a chance, porque eu tenho mais informações e eu consigo prever e fazer simulações mesmo de longo prazo, com mais confiança, digamos assim, com base nos meus dados, né? É diferente quando as pessoas vão lá fazer uma análise de impacto ambiental e vão lá, dão uma olhada, tiram duas fotos, pronto, é isso aqui, acabou-se. Isso não é análise, né? Eu preciso de mais tempo, eu preciso visitar em todas as épocas do ano, talvez, para verificar aqueles exemplos que eu citei. Enfim, demanda muito trabalho, né? Analisar a qualidade do solo, analisar a qualidade da água, verificar o que interfere naquelas qualidades, categorizar esses impactos. Então, quanto mais informações eu tenho, inclusive informações de satélite, né, que a NASA disponibiliza gratuitamente para as pessoas, quanto mais informações eu tenho, melhor sai o meu relatório e, consequentemente, menor a chance de erro que eu possa estar fazendo nele, né? Como é óbvio. É uma área muito interessante de se trabalhar, enfim, que gera até bons empregos, inclusive, para as pessoas que trabalham com isso, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma pergunta? Não? Ora bem, quem quiser pode ficar à vontade para fazer. Na semana que vem, né? Na semana que vem, que seria a nossa terceira semana de aula, eu vou só fazer uma revisão geral, né, dos tópicos da disciplina, fazer uma revisão, e vou falar também sobre o PIPA, tá? Que daí vocês têm até o dia 28/10 para estar postando a primeira tarefa, tá ok? Então, na semana que vem, né, na terça-feira, eu vou falar um pouco também, só para tirar as dúvidas finais, quem já tiver o trabalho mais ou menos pronto antes de submeter, que quiser, né, tirar alguma dúvida final ali comigo, tal, já aproveita e já faz isso, porque daí já na outra semana vocês vão ter que estar submetendo o trabalho de vocês, tá ok? Turma, da minha parte é isso, né? Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, fiquem à vontade em se retirar da sala, né? Quem quiser perguntar alguma coisa em seguida, fique